E aí, galera, boa tarde. Prédio 11, começando aqui pela Ubra TV. O programa de hoje é Vitrine Cultural e a gente recebe hoje no estúdio o pessoal da banda Trápala. Eles são uma banda de rock aqui de Canoas e a gente vai conversar um pouco sobre as composições deles, sobre as músicas e conhecer um pouco mais do trabalho. Então, não sai daí que o Prédio 11 de hoje está só começando. E eu me preocupo com besteira, penso demais, até demais. Às vezes perco as estribeiras e tomo por certezas aquelas incertezas. E tu caiu na bebedeira, bebeu demais, um pouco mais. A tua vida é uma doideira e a tua esperança mora em um copo de cerveja na cidade baixa. E não diga a ninguém, mas eu deliro sim, meu bem, em teu mar de cinzas, poesias requiems. Não deixe ninguém saber, mas eu queria um dia ser a tua bebida que tu sorves pra viver. Saíste a semana inteira, fugiu do lar pra algum lugar onde a cachaça é mais grosseira e as pessoas são um pouco mais caladas. E viva a madrugada. E não diga a ninguém, mas eu deliro sim, meu bem, em teu mar de cinzas, poesias requiems. Não deixe ninguém saber, mas eu queria um dia ser a tua bebida que tu sorves pra viver. Poesia juvenil, um lápis, um ardil, encantam qualquer um. Deixe o soul de lado e escute um blues. Hoje a noite te engoliu e veio a escuridão te recobrir. Na tua cabeça um enorme déjà vu. Já foi o tempo em que eu acreditava que aquilo tudo de uma fase não passava. Se cada beijo meu roubado era um romance declarado, então roubasse até que eu dissesse que era um louco apaixonado por tua voz, embriagado nas nuances do teu rosto a sorrir. E não diga a ninguém, mas eu deliro sim, meu bem, em teu mar de cinzas, poesias requiems. Não deixe ninguém saber, mas eu queria mesmo ser a tua bebida que tu sorves pra viver. Então a gente recebe agora no estúdio o pessoal da banda Trápala aqui de Canoas. A gente está aqui com o João, com o Rickson, com o Antônio e o Lucas. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui. Boa tarde. A gente curtiu o som agora de vocês, Cidade Baixa, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco dessa composição de vocês aqui. Bom, Cidade Baixa é uma das músicas mais antigas da Trápala. Foi uma das primeiras músicas que a gente escreveu para essa lógica de composição que a gente valoriza na Trápala, né? Que a gente, antes de ser Trápala, nós éramos uma banda já,
só que a gente escrevia mais um hard rock com letras em inglês. E daí rolou um período de transição no qual a gente adotou o nome de Trápala e a gente começou a escrever numa levada mais brasileira, um pouco mais indie, pop, rock, sabe? E daí surgiu a Cidade Baixa. E desde então, isso foi em 2014 para 2015, né, que foi quando a Trápala começou a surgir como Trápala. Aí é uma música que o pessoal sempre gostou bastante, sabe? E a gente gostava de tocar, de cantar ela também, e por isso que quando chegou o momento de gravar o nosso álbum Delirium, a gente decidiu usar a Cidade Baixa como a principal música de trabalho da gente para essa fase da banda. É uma música que fala mais sobre as dificuldades assim, tipo, que tu encontra assim na adolescência, que às vezes tu busca refúgio em algum lugar seguro, algum lugar onde tu se sente bem, mesmo que seja um lugar tipo como uma noite da Cidade Baixa, sabe? Foi isso que a gente quis passar na letra, sabe? Na verdade é uma história de uma amiga nossa, inspirado na história de uma amiga nossa, e daí surgiu a letra de Cidade Baixa. E são vocês mesmos que escrevem as letras? Todas as músicas que vocês cantam no show são de vocês mesmos? Sim, somos nós que escrevemos todas as músicas que estão no nosso álbum. Nos nossos shows a gente inclui também alguns covers de bandas que influenciam a gente, bandas que fazem parte dessa construção de identidade da Trápala, sabe? Mas o nosso show ele é principalmente autoral. Nosso setlist é predominantemente autoral. Essa música, Cidade Baixa, é uma das principais de vocês. Tem clipe também, né, que é um dos mais vistos no YouTube. Como é que foi para construir o clipe, por exemplo? Que a gente sabe que banda independente, né, não tem muito dinheiro, sempre É verdade. Não é fácil. Então, Cidade Baixa geralmente é a música que quando a gente toca ao vivo o pessoal vem mais junto, sabe? O pessoal que eles conhecem mais a letra, então cantam um pouco mais forte com a gente. E aí a gente teve a vontade de gravar o nosso primeiro clipe sobre a Cidade Baixa. É uma história bem bacana, na verdade. Isso foi no início do ano passado, em 2017, a gente participou de um concurso cultural da Nívea, que era para ser banda de abertura no telão do Festival Nívea Viva, que rolou em Porto Alegre, com Jorge Benjor e outros músicos brasileiros, né? E aí a gente participou de uma votação pelo Twitter com outras bandas, com a Guantanamo Groove, com a Dutra, e no qual a gente foi angariando votos, assim, e foi uma experiência bem legal, que as pessoas começaram a conhecer mais a Trápala. Nesse meio termo, nosso som chegou a um youtuber paulista, que é o Otávio Albuquerque, o Otavião, ele faz o rolê gourmet, coisas que nunca vivi. Ele gostou do nosso som. E aí, numa noite, assim, que a gente o Antônio estava lá em casa, a gente estava meio bêbado, e o Tavião lá em São Paulo, ele também estava bêbado, né, no Twitter. Rolou uma interação no Twitter, assim, ele se propôs a ser o patrono do clipe da Trápala. De início, a gente achou que era besteira de bêbado, né? Mas no dia seguinte, não, ele pediu a conta da banda, ele deu um belo aporte, assim, para a gente poder botar em prática esse sonho nosso de gravar um clipe. E aí gravar o clipe, de fato, foi uma experiência muito legal. Durou ali tipo uns 3, 4 meses no processo todo, de roteirização até a gravação. E a gente achou muito legal gravar esse clipe porque a gente estava sempre ao lado dos nossos amigos, sabe? Todos os figurantes do clipe, todas as pessoas que aparecem ali são amigos nossos que acreditam no nosso som, que gostam das nossas músicas, sabe? E que apareceram lá para fazer parte do nosso clipe. Foi bem bacana. A gente gravou o clipe num pub que sempre nos recebeu muito bem, que é o Sagrado Pub. Algumas cenas rolaram numa festa lá em casa, assim, então foi tipo uma experiência muito positiva, de muito afeto, sabe? A gente sentiu um sentimento de comunidade muito grande. E vocês conhecem desde quando? Desde quando que a banda surgiu, assim? Sempre foi esses 4 mesmo? Bom, na verdade, eu e eles nos conhecemos de colégio, acho que segunda série. Hein? Sim. E aí o João, alguns 3 anos depois, eu acabei conhecendo o João. Coincidentemente, no Trono estudou nós 3 juntos. E aí agora, nos últimos meses, por aí, novo integrante nosso, Lucas Patrício. Antes era um trio. Como o Rickson estava falando, nós somos amigos de infância, sabe? A gente se conhece desde quando a gente nem imaginava que a gente ia ser músico. Mas a música sempre nos uniu. E daí, em todas as encarnações que a gente passou até chegar como Trápala, né? Como banda Trápala, a gente sempre esteve juntos. Tiveram outros guitarristas, mas por N motivos eles vieram, sabe? E agora, no início do ano, a gente teve a alegria de contar com o Lucas, que veio fazer parte da nossa banda, e ele acrescenta muito em questão de guitarra, de composição.
E por isso é uma alegria enorme para a Trápala voltar a ser um quarteto, sabe? E um quarteto que a gente sente que o nosso som ele tá mais trabalhado, ele tá mais bonito agora. Tá bom, vou interromper com o nosso bate-papo e a gente já volta. E a gente vai curtir agora a matéria com a Este Marrote, Tati Portela, então curte aí com a gente. Ao longo de mais de 2 semanas, o Diretório Central dos Estudantes da UBRA realizou atividades para os calouros e veteranos da universidade. O último dia 12 foi o dia D da calourada. A gente inicia o semestre ali com uma expectativa, né? Principalmente quem está retornando e mais ainda quem está iniciando na universidade quer ser bem recebido, quer conhecer o espaço que está inserido e muitas vezes a gente acha que vem aqui só para estudar, mas não, tem muitas coisas que dá para fazer na universidade além do estudo, né? A gente vê ali, descobre um talento. Eu acho que integra mais a comunidade acadêmica com a faculdade e todo mundo cresce, né? Todo mundo ganha muito com isso. Teve gente que participou e já não é mais calouro, e gente que ainda vai demorar para ser. Nem os cachorros escaparam da recepção. Ricardo, que está na UBRA há 8 anos, aponta algumas diferenças sobre ter a representação do DCE. Quando não tinha esse período de DCE, por exemplo, era cada um por si, né? Hoje não, hoje a gente sabe que o DCE é a nossa voz junto com a universidade. O evento ainda trouxe talentos da universidade, com shows de bandas locais e dos próprios estudantes. No intervalo das aulas, Tati Portela, ex-vocalista do Chimarruts, que está em carreira solo, animou os alunos com um pocket show, uma apresentação que deixou a cantora muito mais próxima do seu público. Ali tu tá trocando energia, mas é muito mais gratificante. Eu gosto mais. Eu tô no começo, tô num recomeço. E essa galera também tá no começo, né? Tá escolhendo o que vai ser, o que vai fazer de faculdade, o que vai trilhar, que também é a mesma fase que a minha, onde eu me encontro, assim, que fase, o que eu vou fazer futuramente, né? A joia perfeita, que é pra eu cuidar. Todos vocês, juízes, voltem para as arquibancadas. Árbitros para os chuveiros. A partida é minha. Eu arremesso, eu rebato, eu apanho. Eu corro as bases. No poente, ganhei ou perdi. No nascente, saio novamente, fazendo a velha tentativa. O Minuto Literário de hoje vai falar um pouco sobre Fahrenheit 451. No livro de Ray Bradbury, ele separa a sociedade em 2 grupos. As pessoas comuns e os bombeiros. Esse segundo grupo ele é um pouco diferente de como nós conhecemos hoje. Ao invés deles apagarem fogo, eles incendeiam. Mais especificamente, eles queimam livros. A história ela conta a rotina de Guy Montag, um bombeiro que em certo momento do livro ele tem que cumprir o seu serviço. Ele vai queimar livros de uma senhora. Porém, essa senhora ela aceita e deseja ser queimada com os livros. Diante disso tudo, Guy ele fica se questionando, ele fica pensativo em relação qual o motivo dela ser queimada junto com os livros. Por que ela vai fazer isso? No meio disso tudo, ele vai lá e rouba um livro. Desde então, ele vira um ávido leitor. Mas como um bombeiro que queima livros pode ler, alguma coisa vai acontecer com ele? Bom, para saber isso, só lendo o livro. A mensagem dele para mim foi algo muito libertador, porque ela diz acerca de como a leitura expande os horizontes, como ela produz novas experiências em nós. Tu sabe a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? Esse é o tema do quadro Será que você sabe dessa semana? Então curte aí com a gente. Qual a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? Cara, não vou saber te responder, não sei. Não sei. Tenho ideia nenhuma. Não faço a mínima ideia. O liberalismo ele é uma doutrina econômica que surgiu no século XVIII e ela se estendeu até 1929. Essa doutrina, à época, ela correspondia às expectativas do capitalismo industrial. O liberalismo ele vem do individualismo, isto é, ele preserva os direitos individuais, o direito de propriedade privada e livre mercado. Esse último ele é uma economia livre, sem nenhuma intervenção estatal.
Quando escutamos a palavra liberalismo, imaginamos a famosa mão invisível, que é uma teoria criada por Adam Smith. Esse conceito ele é referente ao poder de troca dos humanos. Em outras palavras, é a lei da oferta e da procura. Já na parte social, o liberalismo defende a liberdade de todo e qualquer pensamento, desde que não violem a liberdade dos outros. O neoliberalismo, por sua vez, ele é do século XX, é mais recente. Por volta de 1970, o modelo keynesiano, que era o que estava na época, começa a dar lugar às antigas ideias do liberalismo. O objetivo principal do neoliberalismo era promover o aumento da circulação de mercadoria no mundo. O boom de empresas multinacionais sob um contexto de globalização explica bem este aumento de fluxo. Como vimos, ambas têm mais coisas em comum do que de diferentes. Recapitulando então, o liberalismo ele preserva a liberdade individual, o direito à propriedade privada e o respeito à livre iniciativa e livre concorrência. Já o neoliberalismo acredita em um Estado enxuto pequeno que interfere na economia como um agente regulador. Então, voltando agora no intervalo, a gente vai continuar aqui nosso bate-papo com o pessoal da banda Trápala. A gente falou antes do clipe de vocês, das inspirações de vocês, né? Vocês consideram, qual é a pegada de vocês aqui da banda? Tem um pouco meio indie, meio rock gaúcho? É uma mistura, talvez. Eu gosto de muita coisa antiga, assim, anos 60, 70, por aí. Ele já curte um som mais atual, o Antônio curte um som mais alternativo, o Lucas também curte uma coisa mais atual, então um pouquinho de cada, que eu acho que é o que ajuda a gente a produzir um som bem diferente assim do que se escuta por aí, né? É verdade. A gente sempre se orgulhou bastante de o som da Trápala ser construído por muitas influências. Porque, como o Rickson falou, a gente tem gostos diferentes, sabe? Embora no início a gente tenha sido unido pelo hard rock clássico ali, a gente foi cada um descobrindo o que mais gostava na música. E daí desse casamento do rock clássico com bastante MPB, com muito indie rock, sabe? Muito indie pop também. Aí que foi surgindo o som da nossa o som da nossa banda, né? O som da Trápala, assim, que a gente tem bastante orgulho porque é um som que a gente identifica como nosso, sabe? A gente acredita que o nosso som é nosso, sabe? A gente consegue construir uma sonoridade que é da Trápala. Isso aí é o que mais importa pra gente. E é uma mistura de várias inspirações, né? Eu queria perguntar até de onde é que veio esse nome Trápala aí, que é um nome bem diferente, nome forte. Pois é. Deixa eu te contar a história, então. É o seguinte... Como eu te falei, a gente teve várias encarnações de banda. Né? E aí, nesse meio tempo, ali, entre 2014 até o início de 2015, metade de 2015, na verdade, a gente meio que deu uma esfriada, que foi justamente nesse momento de transição ali, né? E a gente tinha parado de tocar juntos, até que a gente decidiu voltar. E quando a gente voltou, como a gente já tinha uma pegada musical diferente, a gente achou que seria justo também ter uma nova identidade, um novo nome. E aí a gente começou a buscar algum nome e não vinha nenhuma ideia, sabe? A gente não encontrava nada que a gente achava legal, que transmitisse assim o que a gente queria fazer como músicos. E a gente se juntou no meu quarto e começou a procurar em dicionários, sabe? Folhear dicionários online também. Até que a gente chegou num dicionário assim muito desconhecido online. A gente foi no aleatório e achou a palavra Trápala, sabe? Que é uma palavra que significa grande estrondo ou barulho. E daí foi, tipo, paixão à primeira vista, sabe? Porque é uma palavra com uma sonoridade muito diferente, que a gente também não conhecia. E o significado também é muito bacana. A gente foi descobrir depois que é uma palavra de origem espanhola, que além de significar barulho, também significa, tipo, alguém que é trapaceiro, sabe? Um sinônimo poderia ser embuste, por exemplo. Então, depois a gente achou esse lado um pouco mais engraçado, assim, do nosso nome. Foi uma surpresa. Mas essa é a história da Trápala. A gente estava procurando algo e o nome veio para nós. E é um nome diferente, né? Que às vezes a gente ouve e tem vontade de saber de onde é que surgiu esse nome, de onde é que surgiu. Exatamente. Essa pergunta é sempre feita para a gente acha muito legal responder. Pois é, tu falou antes dos álbuns que vocês lançaram. Quando é que foi o primeiro álbum? Então, o nosso primeiro álbum, que até agora é o único álbum que a gente lançou, na verdade, ele foi lançado em novembro de 2016, né? 2016. E foi um álbum que a gente passou por um processo de gravação muito bacana também, totalmente independente, com o pessoal do estúdio Xadã, o Claudio Odre Stanek, que é o nosso produtor, assim, então foi um trabalho bem legal de desenvolver. E agora, no início de 2018, a gente está gravando nosso segundo trabalho, que vai ser um EP acústico, que vai servir meio como um material ali de transição entre o primeiro e o segundo álbum, sabe?
Esse EP, como eu falei, ele é acústico e ele vai trazendo um pouco mais do que dessa nova cara da Trápala que a gente está tomando, né? Esse novo agora rumo. É um quarteto. Exatamente. Porque é natural a banda ir transformando a sua música ao longo do tempo, sabe? Então vai ser... É um trabalho que a gente está ansioso para lançar e daí a gente já vai cair de cabeça para produzir o nosso próximo álbum em estúdio, dessa vez. Álbum mesmo, full plugado, assim, e fazer o nosso próximo trabalho de estúdio. E onde é que a gente encontra esses álbuns? Ele tem no Spotify, além do YouTube, que a gente pode ver os vídeos? Sim, sim. O nosso álbum Delirium, nosso primeiro álbum, ele está disponível em todas as principais plataformas digitais. Spotify, Deezer, iTunes, Google Store, Google Play, né? Além de estar disponível também no palco MP3, para quem quiser ouvir de graça na internet. Como você falou, tem também no YouTube. E você pode acompanhar a nossa música assim, por onde você achar mais conveniente, sabe? A nossa música está na internet para ser ouvida. Tá bom, vou agradecer a presença de vocês aqui no Prédio 11. Muito obrigado por terem vindo. E a gente tem espaço agora para vocês divulgarem onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre o trabalho de vocês. Bom, então quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Trápala, pode procurar a gente na internet, facebook.com/bandatrápala, que é o nosso principal canal de comunicação ali, onde rolam todas as notícias sobre shows e lançamentos da banda. A gente também está presente no Instagram, @bandatrápala, e no Twitter com @bandatrápala. Só seguir a gente para a gente poder conversar um pouco mais. Tá bom, agradecer de novo, muito obrigado e obrigado pelo bate-papo aqui. Muito obrigado. Chegando até me transformar em pilha de cobertas e pesar. Se por acaso eu não voltar, será que alguém vai achar que é caso de descaso? Descer bem lá no fundo, eu quero ver tu retornar e aturar quando te dizem que vai melhorar. Se por acaso eu não voltar, será que alguém vai achar que é caso de descaso?
Então, galera, o Prédio 11 desse sábado fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Eu sei que mais nada que eu possa lhe dizer vai apagar a dor que causa em você ao te fazer acreditar que na terceira ia dar certo. Mas acontece que eu realmente achei que ia dar certo.